nós estamos fazendo pequenos treinamentos, né, a respeito de grupo familiar. Nós temos aí 8 minutos para poder estar estudando um pouquinho a respeito agora das perguntas estimulantes que ajudam a nossa edificação nos grupos familiares. É muito importante sabermos fazer perguntas, tanto quebra-gelo, onde há participação todos, perguntas onde todos possam participar, a gente conhecer uns aos outros, quanto as perguntas estimulantes na hora da edificação, para que não fique um monólogo. E aí também que a gente não precise ficar esperando que alguém faça isso pela gente, a gente tem que aprender a fazer. É importante essa mente treinada para isso. Desde aqui, o próprio pastor Marcelo, se vocês anotarem, ele faz muitas perguntas estimulantes na hora da pregação. Se vocês anotarem, é só essas perguntas que ele faz enquanto ele prega, já dão aplicações muito importantes, muito boas. E aqui o livro diz assim: o líder pode preparar perguntas que promovam a participação e estimulem a discussão animada. Perguntas bem formuladas transformam reuniões tediosas e sem vida em interação criativa. Todo mundo gosta de falar. Quando a gente estimula essas pessoas a falarem no grupo familiar, na hora da edificação com perguntas inteligentes, né, estimuladoras, faz toda a diferença. E ele diz também que muitas vezes a diferença entre a discussão vigorosa e um encontro, né, um grupo familiar que acaba em silêncio constrangedor, está no tipo de pergunta que esse líder faz, que a pessoa que está na edificação faz. Treinando a nossa mente para identificar e preparar perguntas abertas e estimulantes, fará com que o grupo pequeno seja muito participativo. As pessoas sairão da reunião edificadas, planejando voltar na semana seguinte. Como é gostoso quando o grupo é participativo e já sai com aquele sentimento, nossa, que delícia que foi, né? Que bom fazer parte desse grupo. Aí ele fala aqui a respeito das perguntas fechadas. Por exemplo, o que seria uma pergunta fechada na hora da edificação? Você, né, leu lá o seu resumo e logo após ou durante a leitura do resumo você pode fazer essas perguntas. Vai depender da técnica que você for usar. Se você usar perguntas fechadas, as pessoas vão responder sim ou não. Ou então, por exemplo, ele citou aqui, vamos supor que o pastor pregou a respeito do livro de Jonas. E o assunto tratado foi sobre desobediência. E você pergunta ao grupo: para onde mesmo que Jonas estava fugindo? Aí alguém vai responder: ele embarcou em um navio que ia para Tarsis. Aí você fala: nossa, que bom que você participou, obrigada, excelente resposta. Mas alguém gostaria de participar? Ninguém mais vai participar, porque não tem outra resposta, só tem essa. Ou então você poderia perguntar também assim, que é uma pergunta fechada. Por que Jonas fugiu? Aí a pessoa vai dizer, porque ele foi desobediente. Você agradece, né? E aí a outra pessoa poderia, aí você fala, alguém mais gostaria de compartilhar? Aí alguém fala assim, eu acho que Jonas foi desobediente, enfim, não tem outra resposta. Então, quando a gente formula, a gente tem que deixar perguntas que abram a mente. Por exemplo, se você estivesse tratando do Salmo 46:1, o pastor pregasse a respeito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Como é que a gente poderia aplicar essa palavra ao grupo? Aí ele cita aqui uma pergunta aberta. Ele diz assim: você poderia perguntar, qual foi a última vez na sua vida que você enfrentou uma crise? Como você lidou com isso? Então você está mostrando para ele que que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio às crises, Deus se faz presente. Ou então você poderia perguntar: como Deus se tornou um refúgio em sua vida por meio de uma crise? Então, teve esse momento na sua vida? E quem em meio à crise conseguiu buscar mais a Deus, ter um encontro com Deus, até mesmo se converter, ela vai acabar, é uma oportunidade dela abrir o coração. Então, perguntas fechadas têm apenas uma resposta correta.
Quando o líder usa demais esse tipo de pergunta, ele se posiciona como um especialista da Bíblia, em busca de seus estudantes mais cultos e mais brilhantes, né? Que seria a pergunta certa ou errada. A pergunta num grupo familiar, ela não tem que ter o certo ou errado. Por exemplo, para onde Jonas fugiu? Aí alguém fala assim, para o Egito. É errado, não foi para o Egito. Não pode, porque foge do propósito. Você pode constranger a pessoa, né? A pessoa também nunca mais falo nada desse grupo, porque eu errei, ficar com vergonha. A ideia da pergunta é que não haja certo ou errado, mas um estímulo que ela fale, né? Como eu disse lá, qual foi a última vez que você enfrentou uma crise? Ser certo ou errado, é o momento dessa pessoa, um abrir do coração dela. Ele diz também que perguntas abertas, por outro lado, facilitam a discussão e o compartilhamento. Existe mais de uma resposta correta. Perguntas abertas levam os membros a aplicarem verdades bíblicas à sua própria. Então, quando a gente faz perguntas, e como é que eu vou formular essa pergunta? Geralmente eu formulo a pergunta pela resposta. Que resposta eu gostaria de trabalhar? O que eu gostaria que o grupo falasse, conduzisse? Aí, geralmente, assim que por exemplo, lá, uns adolescentes, eu fiz uma pergunta que foi muito, né, participaram, que foi assim, vocês como os adolescentes, o que vocês acreditam que hoje seja um motivo muito forte para um adolescente deixar de congregar? Então, é a experiência deles, né? Aí um diziam, eu acho que são os amigos. Aí os outros, eu acho que é a internet. A outra, eu acho que é briga dentro da igreja. Eles, né? Aí eles foram contando. Aí teve uma adolescente que falou ainda mais, foi abrir o coração. E aí foi, né? Onde a maioria participou. Aí ele diz aqui também perguntas que nós não devemos fazer. Primeiro, metralhadora. A pergunta metralhadora. Que é onde você faz uma pergunta e ela tem inúmeras respostas. Então, ele fala assim, que você tem que fazer perguntas fáceis, aplicáveis, e não, tipo, cite 3 razões que levaram Jesus a perguntar aos apóstolos quem eles pensavam que ele era e diga-me como você responderia essa pergunta. Ou seja, uma pergunta muito grande, com muitas respostas. A pessoa vai até pedir você para repete de novo e repete pela terceira. Não, mas eu não entendi. Ou seja, essa pergunta muito difícil, trabalhadora, né, que a pessoa vai responder muitas coisas. Pode confundir as pessoas. Outro tipo de pergunta que não se deve fazer é a pergunta cabeça. Olha como ela é. Quais são as implicações teológicas da aclamação de Pedro em relação à doutrina trinitariana, em contraste com a doutrina unitariana? E o que, ou seja, uma pergunta teológica, né? Muito complicada, que a pessoa, quando. Eu nem terminei aqui, entendeu? Eu parei na metade, né? Por causa do meu tempo. Quando você terminar, a pessoa está ali, mas afinal de contas, por que essa pergunta mesmo? Essa é a pergunta cabeça. Então, temos que evitar as perguntas metralhadoras, a pergunta cabeça. Outro tipo é o que foi que você disse? Evitar esse tipo de pergunta também. Como você se sentiu quando repetiu a oração de confissão? Qual é o problema desse tipo de pergunta? A pergunta não mostra consideração e talvez também não seja completa. Todos os seus membros repetirão a oração de confissão? Se o seu grupo é uma célula recente, isso é muito pessoal, rápido. Ou seja, você vai, todo mundo vai acabar respondendo a mesma coisa. Então, uma pergunta boa de ser explorada. Nem a pergunta exame. Quais 3 atitudes Jesus estava buscando em seus discípulos quando lhe fez essa pergunta? Essa não é uma pergunta de discussão, é um teste. Ela pede uma resposta correta e também não é completa. Como alguém poderia saber quais atitudes Jesus estava buscando? Ou seja, é sempre uma pergunta confusa, uma pergunta que a pessoa pode errar ao falar, ficar constrangida. E, por fim, a pergunta que devemos evitar é a pergunta ozônio. O que se passa na mente de João quando Pedro respondeu a pergunta de Jesus? Como é que alguém vai saber disso? Como é que a pessoa vai ter essa resposta? É uma pergunta incompleta, não
ela não é desafiadora. Você poderia reformular essa pergunta dizendo: se você fosse o apóstolo João, o que estaria passando na sua mente quando aconteceu tal coisa? Assim, que Deus nos capacite a fazer perguntas estimulantes. Não é fácil. Eu acho que é o momento mais difícil do grupo. Tá? É o que as irmãs mais me pedem. A Lucimar me ajuda muito, porque até eu tenho também. Eu estudo, eu leio a respeito, mas tem hora que vem as perguntas. Eu falo que a maioria das minhas perguntas, Lu, vem na hora. Eu trabalho com perguntas, mas eu não consigo antes preparar com as perguntas. A Jacksandra sempre me pede ajuda, eu falo, Jaque, nos adolescentes ou lá na Lília, quando eu faço edificação, eu formulo a pergunta na hora. Tem a ideia, né? Momento, mas em casa, irmão, eu acho muito desafiador. Mas nada que a gente não possa tentar. Ou então, o que eu tenho procurado fazer é aqui, na hora da pregação. Já pego essas perguntas que o pastor faz, eu já anoto para poder aplicar junto ao grupo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, onde podemos aprender mais um pouquinho a respeito de grupo familiar. Esse meio que o Senhor entregou a esta igreja de evangelismo. Deus, que possamos dar valor, possamos nos envolver, entregar o nosso melhor. Os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, crianças dessa igreja, olhem sempre com muito carinho, com muito zelo para os nossos grupos familiares. Abençoe os nossos anfitriões, os nossos líderes, auxiliares, equipe externa, todos aqueles, ó Deus, que hoje estão frequentando e aqueles que não estão. Tira, Senhor, as resistências, tira, Pai, tudo aquilo que atrapalha, e que a tua igreja possa, ó Deus, como um todo, valorizar os grupos familiares, se envolver e serem tocados pelo Senhor e que muitas vidas se convertam a Ti. Em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. A palavra. Vamos ler o capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado